Um espaço alusivo ao nosso documentário do mês contra o suicídio, recebemos hoje Jennifer Maibasso. Ela que é uma jovem de 22 anos, é empreendedora e atualmente consultora educacional. Jennifer, bem-vinda ao nosso espaço documentário. Primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou pedir que se apresente de uma forma mais exaustiva e nos diga quem é Jennifer Maibasso. Obrigada. Eu sou empreendedora, sou maquiadora, sou profissional de marketing de rede, sou formada como técnica de sistemas informáticos e atualmente consultora educacional. Por que eu sou consultora educacional? Porque eu passei por uma jornada extremamente difícil, de depressão, e consegui superar. Cheguei até a tentativa de suicídio, já estive num estado de coma, onde os médicos já não tinham esperanças de que eu ia viver. Eu fiquei em coma durante 24 horas. Mas, graças a Deus, eu consegui, lutei e lembro que acordei numa sala de reanimação. A Jennifer sente-se à vontade em compartilhar conosco e com os telespectadores um pouco da sua experiência, o porquê de ter chegado até a depressão e optar no suicídio como uma opção para poder se afastar disto. Sim. Ok, por favor, gostaríamos que compartilhasse um pouco da sua história, porque acreditamos que, como disse, foi uma série de acontecimentos, mas qual é que foi a origem e como é que você se viu da noite para o dia? Aliás, como é que você se viu num estado de depressão? Bem, primeiro eu nasci numa família de dois seres humanos extremamente sonhadores, amáveis. Só que os meus pais, depois de 7 anos, eu com 7 anos, eles separam-se. Mas antes da separação dos meus pais, eu cresci num ambiente extremamente violento. Eu presenciei violência doméstica, por consequência, eu tornei-me uma pessoa agressiva. As crianças, ainda que nós digamos a elas que elas não devem fazer isto, elas não podem fazer isto, mas aquilo, as crianças vê o exemplo e copiam. Então, de forma inconsciente, eu normalizei a violência. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, as pessoas partissem meu lápis, eu batia os meus colegas de uma forma extremamente agressiva. E para além disso, fui crescendo, eu sempre tinha problemas com os meus colegas, lutava com homens. As pessoas conheciam a Jennifer por ser extremamente agressiva, que luta. Então, fui crescendo. Como eu disse, meus pais depois separaram-se. A minha mãe ficou depressiva. Isso hoje que eu percebo que foi um estado de depressão. Ficou depressiva, ficou com alguns problemas emocionais, porque a minha mãe sofreu violência doméstica. Mas, graças a Deus, a minha mãe escolheu viver pelos seus filhos. A minha mãe foi cuidando de nós, mas neste percurso eu fui me sentindo sozinha. Aos 14 anos eu comecei a namorar, que nem eram namoros, eram paixões, porque o amor de verdade ele é uma escolha que a gente faz, as pessoas escolhem nos amar genuinamente. Então, aquilo não era amor, era uma paixão, necessidade de ser amada. O ser humano ele tem uma necessidade de ser amado. E eu não sentia isso por parte dos meus pais em casa. Então, foram várias
relações que eu fui tendo. A minha relação com meus pais não era boa. Com a minha mãe que vive comigo, não era muito boa, não era mesmo boa. A minha relação com meu pai era boa, mas tinha muitas condições. Ok. Então, se eu não fizesse aquilo que ele quer, era ameaça de que ele não ia pagar minha escola, não sei o quê. Mas eu cresci a saber que não, eu tenho que me formar para conseguir um emprego e me tornar uma mulher bem-sucedida. Aí nossas famílias nos vendem isso, quando que não, na verdade não é assim, não é estudar, acabou e vai encontrar emprego. Então, depois disso, eu aos 17 anos estava tão cansada, mas tão cansada de tentar a vida e não conseguir, porque eu também tinha desejos, tinha problemas financeiros, eu queria celular, queria muita coisa e eu não tinha. Por quê? Graças a Deus, eu sou muito feliz e grata porque os meus pais sempre me proporcionaram boas condições de estudo. Eu sempre estudei em escolas privadas, mas estudar com pessoas com condições, sendo que você não tem, é um pouco difícil. As crianças não entendem que os pais não têm. As crianças sempre querem compreender por que meu pai não tem. Então, eu como não tive como primeira linguagem de amor emocional, o amor dos meus pais no verdadeiro sentido, eu, como eu disse antes, procurei fora. Mas fora não há amor. Amor começa de dentro para fora. Então, houve já aí, tive, por não me entender com a minha família, eu tento me suicidar. O que aconteceu? Um dia antes, eu fui para casa do meu pai, conversei com ele para pedir que ele pagasse as minhas propinas, me desse dinheiro para fazer inscrição. Na altura eu estava fazendo ensino técnico médio. Então, ele negou, porque eu passei as férias num sítio que ele não queria. Então discutimos, etc. Discutimos tanto e eu decidi voltar para casa. Só que em casa também eu não tinha paz. Minha mãe falava. E eu tinha um namorado que não me dava atenção. Então eu me sentia sozinha. Eu me sentia sozinha e eu decidi que não há mais nada. Procurou este amor fora, entretanto, ainda Sim, assim ainda assim me sentia vazia. Okay. Então, eu decidi mesmo que não há mais nada. Eu fui educada que eu tenho que ser engenheira, não sei o quê, estudar. E quando eu não sentia que nem os estudos vão andar, porque eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar. Então, decidi que mesmo ia me suicidar. Então, eu tomei mais de 50 comprimidos. Uns comprimidos chamam-se amitriptilina. Por que eu tinha esses comprimidos? Eu já tinha sintomas de depressão. Eu, muito nova, aos 9 anos, fui diagnosticada com gastrite. Mas gastrites é uma doença que também desenvolve-se em nós por nós gerimos mal as situações, o nosso corpo sofre, a ansiedade, o nosso corpo sofre. Então, e os comprimidos eu tive porque eu tinha um problema de enxaqueca. Eu sempre tinha dor de cabeça, tá sempre a pensar, ansiedade. E o médico, eu lembro que ele disse para mim que se tu tomas os comprimidos não passar a tua dor, eu vou colocar para fazer outros exames da cabeça, não sei o quê. Mas eu perguntei a ele até, eu disse, mas esse problema que eu tenho não é por causa de estresse. Ele, estresse de quê? Que estresse tu tem se tu vai à escola? Tudo bem, ok. E fui seguindo. Mas depois tento me suicidar, fico em coma durante 24 horas, vou à sala de reanimação, os médicos tentam me reanimar, etc. Nada. Eu lembro quando eu acordei no dia seguinte, quando eu acordei depois de 24 horas, eu a caminhar,
no hospital, saí da sala de reanimação, tinha uma menina ao meu lado que estava a lutar pela vida, um bebê à minha frente, um senhor ao meu lado, que estavam a lutar. Eu saí, as pessoas ficaram tão felizes, mas tão felizes, que eu fiquei conhecida no hospital. Até hoje, quando eu vou ao hospital, as pessoas me reconhecem. Jennifer, és tu? Jennifer, Jennifer. Sim, sim, sim. Depois eu passei por psicóloga, psiquiatra, conversávamos. E os meus pais também tinham que ir, só que os meus pais não percebiam porque é difícil os nossos pais perceberem essa questão de depressão. Até porque muitas pessoas acham que é mais um chilique, é Sim, mais é um capricho. Mas não é isso. Nós estamos numa era ou numa fase digital onde nós podemos aprender que existe depressão pelas redes sociais. Eu aprendi pelas redes sociais que eu sou uma pessoa deprimida. Não aprendi com os meus pais, nem com a psicóloga. Eu passei por 2 psicólogas e uma psiquiatra. Não passei. E para mim era difícil entender que esse problema acontece com muita gente e não só comigo. Para mim era a única que estava a sofrer. Então, e quando nós somos pessoas com falta de amor e luz, nós não compreendemos a vida. Para nós, para esse tipo de pessoa, tudo é difícil. Ninguém entende essa pessoa, só quer sair do problema, não sabe como, mas tem que sair. Então, para mim, muita coisa era difícil, empreender era difícil, estudar era difícil, eu tinha falta de material, tinha muita coisa que era difícil. O meu pai sempre pagava as propinas atrasado, sempre. Então, eu sempre passava vergonha na escola. E bullying, era muita coisa. Mas depois disso eu supero, vamos dizer assim, continuo depressiva, mas supero. Eu começo a procura de emprego. Eu tive 3 empregos e nos 3 eu só tive problemas. Meu primeiro trabalho foi numa empresa que eu era digitalizadora de documentos e gestora de processos e microdigitalização. Lá eu discutia com meu colega. Eu não queria entender, não queria... Nós, quando estamos a trabalhar, nem todos os dias as pessoas nos agradam, mas é necessário ser profissional. Mas eu não era profissional. Eu sempre discutia com meu colega, sempre. Discutíamos, gritava e etc. Mas eu queria trabalho, porque eu queria ter independência. Mas também, depois disso, vou trabalhar numa outra empresa. Trabalhei como desenvolvedora de softwares. Trabalho lá porque eu fiz ensino técnico médio em informática. Trabalhei lá também, discutia com meu colega. Eu pensava que as pessoas é que tinham problemas comigo. É assim, muitas vezes as pessoas pensam que o mundo é que tem problemas com ele, que as pessoas é que precisam ser ajudadas. Nunca procuram perceber qual é o problema que tem pessoalmente, porque foi preciso eu perceber que não, aqui quem tem problema sou eu. Eu estou a atrair sempre confusões, a problemática sou eu. Então, quando lá no trabalho eu discutia com o colega que tinha que me ensinar o trabalho, eu discutia com ele, eu era muito precipitada no trabalho, agressividade e tudo mais. E em que momento urgencia a necessidade de sentar e fazer uma autoavaliação? Isso acontece quando eu começo a trabalhar, quando eu saio daquela empresa para trabalhar como professora de informática num colégio. Lá eu sofria discriminação, vamos dizer assim. Eu não conseguia compreender nada. Primeiro, as minhas atitudes não eram certas. Eu já não tinha vontade de trabalhar até. Por quê? Eu lembro que uma vez até a minha chefe acusou-me de ser a mãe
do esposo dela. O esposo dela é administrador do colégio. O esposo dela é quem encaminhou-me para o colégio para trabalhar lá. Por que ele me encaminha para lá? Porque quando eu estava trabalhando em outra empresa, que por sinal ele também é proprietário da empresa, ele... eu digo para ele, olha, eu preciso parar de estagiar aqui na tua empresa, porque eu preciso procurar trabalho, porque eu quero estudar, eu preciso estudar. Então, eu preciso pagar as minhas propinas pessoalmente, porque em casa, com meu pai é difícil, não sei quanto. Então, ele diz para mim, não, Jennifer, onde é que tu quer estudar? Eu disse para ele, eu quero estudar na Universidade X. Ele disse, vai lá procurar saber quanto é que custa, não sei o que, etc. Fui, fiz inscrição, ele pagou para mim e tudo mais. Ele paga para mim por quê? Porque ele tem compaixão das pessoas. Ele dizia para nós, aqui é obrigatório, vocês devem crescer, devem evoluir. Então, quando passo para outra empresa, a esposa dele, que é diretora do colégio, lá eu tinha colegas também que o ambiente de trabalho em si, ele era extremamente turbulento, era manipulável. Será que era o ambiente ou era porque você já vinha com este cenário de ser problemática e ainda assim achar que o ambiente é que era o culpado? Quando nós somos problemáticos, quando nós somos pessoas negativas, estressadas, tudo à nossa volta tende a ser negativo. O que acontece? Aí já é a lei da atração. Nós atraímos pessoas negativas, porque nós somos pessoas negativas. Então, mas quando tu és uma pessoa com uma energia boa, leve, decides mudar de ambientes, claro que isso vai acontecer com o passar do tempo, é um processo. Começas a atrair relações positivas. Eu também atraí relacionamentos negativos para mim. Quando eu estava a trabalhar no colégio, eu carecia também. Continuava carente de amor. Estive numa relação onde eu só era machucada. E eu não percebia que amor não era aquilo. Eu era mendiga. Geralmente as pessoas que têm uma criança interior, porque eu fui a minha criança foi ferida lá no passado, elas depois tornam-se mendigas, elas ajudam demais, se entregam demais, porque tudo não para compensar o vazio. Tudo para compensar o vazio, quando na verdade o que nos preenche não é isso. Então eu lá na empresa tinha vários problemas, tudo era mau. Não, o que se passa comigo? É daí onde eu começo a procurar mentores, psicólogos. Eu disse, não, eu tenho que entrar numa jornada de autoconhecimento. Então eu comecei numa jornada de autoconhecimento. Procurei me conhecer as minhas forças, conhecer a minha identidade. E na verdade, quando eu vou para começar a buscar mentores, eu vou em busca de restaurar uma relação que não estava boa. Então vamos lá ver se recupero. Eu fiz muitas coisas, mas não. Mas o que acontece, como eu disse antes, quando nós não estamos bem, nós atraímos pessoas que não estão bem. Então eu atraía relacionamentos tóxicos. Eu era uma pessoa extremamente tóxica, amizades tóxicas. Só queria discutir, era tudo confusão. Eu queria resolver tudo que é problema, empreendimento, nada andava. Então, daí que eu decidi mesmo que ia começar a buscar autoconhecimento, compreender realmente qual é o meu valor, e no espaço onde eu estava inserida, era aquilo mesmo que eu realmente queria, porque muitas vezes nós aceitamos qualquer coisa pelo desespero. Existem empresas que não, desculpa, mas existem empresas que não há profissionalismo. Existem sim. E nós atraímos isso às vezes quando estamos desesperados, queremos emprego a todo custo, aceitamos qualquer coisa, que nem casamentos, porque você quer se casar, acaba aceitando qualquer pessoa. Então, foi mais ou menos isso que me fez levantar e buscar autoconhecimento, procurar compreender quem eu sou, e depois eu tive
que buscar entendimento espiritual, mental. Eu era que nem como é que eu posso dizer? Um instrumento, né? Eu sempre emagrecia e engordava, porque Não havia estabilidade sim, não havia emocional. estabilidade emocional. Foram vários momentos que eu passei mesmo, vários. No meu último emprego é que me fez mesmo repensar na vida. Me fez repensar bastante. Durante a sua infância, voltando um pouco, porque nós percebemos que muitas vezes as pessoas que acabam optando pelo suicídio como última opção vêm de alguns traumas. E no seu caso, a separação de seus pais foi uma das maiores causas. Recorda-se qual foi o pior momento familiar que lhe fez sentir-se que estava no lugar errado? Nós como crianças, quando crianças, eu não sei se eu sentia que estava no lugar errado, né? Ou mesmo depois que cresceu, qual é que acha que foi o pior momento neste processo todo em que esteve deprimida? O pior momento neste processo em que eu estive deprimida foi quando... O pior momento para mim foi no meu último emprego. Porque eu passei por momentos do meu chefe depois ficar contra mim. Eu tive vários momentos de ser mesmo maltratada em frente aos colegas. Jennifer, eu a qualquer momento posso te mandar embora daqui. Tive vários mesmo momentos de dizer, não é isto. E eu lutava tanto com a vida, mas tanto com a vida, que eu procurava emprego toda hora. Eu fiz entrevistas em grandes empresas, bancos, mas quando nós carregamos uma energia negativa, estamos a fazer as coisas desesperadas, estamos a lutar com a vida para mostrar às pessoas, não é possível, não é mesmo. Os piores momentos para mim foram no meu último emprego. Foi aí onde eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, não é possível. Eu descobri aí que existe propósito de vida e etc. Agora, na infância, tem vários momentos que não foram bons, que eu tenho como recordação. Os meus pais lutando, a minha mãe me batia, depois da separação minha mãe nos batia muito, muito mesmo. Eu era uma menina extremamente teimosa. Eu contribuí bastante também para pôr a declive, porque era não, eu fazia tudo que eu queria. E isso vai criando sequelas em nós, bloqueios emocionais, bloqueios mentais. Temos dificuldades de dar certos passos na vida, até de comunicar, porque estamos bloqueados e não sabemos. Como filha diz que era teimosa, extremamente complicada. Sendo irmã mais velha de 2 irmãos, como é que é a sua relação com o mais novo? Eu sou a mais nova. Desculpa, é o inverso. Como é que é a sua relação com o seu irmão e qual foi a participação dele neste processo? Bem, como eu disse, eu não tive a primeira linguagem de amor familiar. Então, por não ter tido isto, a minha família não tinha uma união, né? Então, a gente compreendia que fulano não está bem. Compreendia que fulano fez isso. Meu irmão compreendia que a tentativa de suicídio é por causa do relacionamento de casa. Ele sabia que era por isso, mas a nossa relação era normal. E em que momento da sua vida entra no movimento Cura, Transformação e Proteção? Eu entro no movimento Cura, Transformação e Proteção porque eu conheci o Paulo, o Luís Paulo. Gosto muito mesmo de desenvolvimento pessoal, tanto é que eu ajudo as pessoas.
E gosto muito de network. Nós fazemos parte de uma incubadora. Então, ele disse-me que tinha um projeto. Eu disse, não, eu vou abraçar. Vou abraçar a causa. Muitas pessoas precisam saber que são luz e amor. E que os problemas deles não são a identidade deles. Não é... Os nossos problemas não são a nossa identidade. Não importa como as coisas acontecem. Que vai ser difícil, sim. É preciso viver o processo. Será difícil, sim. Mas que é superável, é. E o que faz exatamente, para quem não sabe, uma consultora educacional? Bem, uma consultora educacional, o que ela faz? Ela recebe aquelas pessoas que não estão bem, que carecem de amor, que sofrem de ansiedade, que estão depressivas. Eu recebo essas pessoas e fazemos uma consulta. Nós fazemos uma consulta de várias sessões, 5 a 10 até 12 sessões, onde a pessoa é desbloqueada desde a base. Porque os nossos bloqueios, os problemas que a maior parte das pessoas tem, é por causa do que aconteceu lá no passado, na sua infância. A nossa infância é muito importante. É importante que a infância seja muito boa para que a criança possa progredir. Vamos lá. Existe uma grande diferença entre aquela criança que, quando parte uma chávena, o seu pai grita. Eu disse que você não ia conseguir. Não pode partir a chávena. Você partiu, agora tem que pagar. Você quer. Então, ele cria bloqueio mental na criança. As crianças pensam diferente dos adultos. E uma criança que, quando parte uma chávena, o seu pai diz, olha, filho, da próxima vez tens de tomar cuidado. Existe uma grande diferença entre essas crianças. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de crescer com crianças que tratavam-nos de uma forma extremamente diferente. Então, o meu propósito de vida, para mim, está ligado a todos os momentos que eu passei. E hoje, olhando para o seu passado, para a atitude que teve, o que lhe vem à mente? Se tivesse concretizado, hoje seria essa consultora educacional? Não. Teria a oportunidade de ajudar essas novas vidas? Claro que não. Qual é o sentimento que lhe vê e o que tem a dizer para aquelas pessoas que, assim como a Jennifer, no passado também tiveram o suicídio como opção? Bem, o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que nós somos seres humanos que viemos ao mundo com um propósito. Nós somos amor e luz. Ainda que essa pessoa não saiba disso, procura alguém que possa ajudar, procura alguém que veja como um espelho para auxiliar, procura um coach, um psicólogo. Existem, como é que se diz? Existem lugares onde recebem pessoas depressivas. Então, a tentativa de suicídio não é a melhor opção. Porque nós não sabemos, se calhar depois do suicídio não descansamos. Muito obrigada, Jennifer, por ter aceito primeiro este convite para poder fazer parte deste nosso espaço. Oxalá que se estenda além do mês de setembro. E agora eu gostava que dissesse como é que nós podemos ter essas consultorias com a Jennifer, como é que as pessoas podem localizar, as pessoas estão a passar por esta situação e se calhar não sabem como fazer para poder sair deste lugar onde se encontra agora. Para ter a consultoria comigo é muito simples. Eu tenho as minhas páginas do Facebook e do Instagram, Jennifer Maibasso, e também pode entrar em contato comigo pelo número 85 26 42 139. Muito obrigada mais uma vez e parabéns por ter superado. Obrigada. Nas próximas oportunidades nós vamos querer ouvir mais de si.
ter resultados daquilo que é o seu trabalho como consultora educacional. Obrigada. Obrigada.